Bom dia, meus queridos alunos, e hoje estamos iniciando mais um dia de estudos. E antes de iniciarmos a nossa aula, que é de ciências, vamos fechar nossos olhos e conversar com o nosso querido Deus. Vamos lá? Querido Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais uma manhã que estamos iniciando na Tua presença, Senhor. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pelas orientações que Tu tens nos dado a cada dia, Senhor. Queria te pedir nesse momento uma atenção especial, uma bênção especial para os nossos alunos que nesse momento estão iniciando a sua manhã de estudo. Que Tu possas orientá-los, Senhor, orientá-los para que eles possam aprender, Senhor, cada vez mais. São bênçãos que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos iniciando um novo capítulo de ciências que fala sobre a nutrição e o sistema digestório. Tudo bem? Vamos falar sobre a importância da nutrição do nosso corpo. Funcionamento do corpo humano. Ao estudarmos o organismo humano, ficamos deslumbrados diante da complexidade, ordem e harmonia com que ele foi projetado. A partir do nascimento, o corpo se desenvolve, passa por mudanças, cresce, realiza ajustes e reparos em si mesmo. E isso tudo acontece de modo automático. Você conhece outra máquina capaz de fazer isso? Aqui nós podemos ver que Deus pensou em cada detalhe. Podemos ver como Deus é maravilhoso. Ele pensou nos mínimos detalhes quando Ele nos criou. E é por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo, respeitando os seus limites e escolhendo muito bem os alimentos que estamos ingerindo. Devemos cuidar do nosso corpo, seja através da alimentação, seja através dos exercícios físicos. Então, nós temos que cuidar, temos que respeitar os limites do nosso corpo. Nutrição humana. Nos anos anteriores, aprendemos um pouco a respeito da nutrição dos vegetais e animais. As plantas são seres autótrofos, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. Então, por esse motivo, elas dependem de poucas substâncias disponíveis no ambiente. Assim como os animais, os seres humanos são heterótrofos. Isto é, eles procuram alimentos no meio em que habitam para se manterem vivos. Como são guiados por instinto, os animais eles não têm o poder de escolher o seu alimento, a sua dieta. Eles comem sempre os mesmos alimentos, sempre a mesma comida, porque eles agem por instinto. Eles não têm esse poder de escolha porque eles não pensam, eles não raciocinam. Então, eles agem por instinto. Então, praticamente todos os dias eles comem os mesmos tipos de alimentos. Já os seres humanos podem decidir aquilo que irão comer, aquilo que irão ingerir. Eles têm esse poder, nós temos esse poder de escolha, de comer alimentos que nos fazem bem ou não. E por isso é fundamental selecionar o que comemos e com sabedoria os alimentos devemos escolher. Os alimentos fornecem a energia de que o nosso organismo precisa para funcionar corretamente. Quando nos nutrimos bem, crescemos fortes e saudáveis. Então, mais uma vez, reforçando a importância de se escolher alimentos saudáveis, porque o nosso corpo ele precisa. Ele precisa desses nutrientes para que ele possa desenvolver, funcionar bem, para que a gente possa ter uma saúde saudável. Quando nós falamos de alimentos, os alimentos eles têm origem, eles têm uma classificação. Os alimentos eles podem ser de origem vegetal, que são aqueles que provêm das plantas, folhas, vegetais, sementes e raízes ou os seus derivados, que são as saladas, farinhas, pães, sucos, etc. Aqui nós temos alguns exemplos desses alimentos de origem vegetal. Eles também podem ser de origem animal, que são as
carnes em geral, os ovos, o leite e seus derivados, como a coalhada, o iogurte, a manteiga, o queijo e entre outros. Também temos os alimentos de origem mineral. Nas frutas e legumes que comemos, encontramos substâncias muito importantes para o corpo humano, que são os sais minerais. Mas a água também é uma fonte de minerais. Daí a importância da água na nossa vida. Ela é essencial, por isso que nós temos que sempre estar hidratados, tá? Tomar bastante água, bastante líquido, porque é um recurso, é uma fonte mineral essencial para a nossa vida. Quando nós falamos de nutrientes dos alimentos, tá? Nós estamos nos referindo às substâncias presentes nos alimentos e que são fundamentais para a composição e função dos seres vivos. Quando nós escolhemos alimentos, nós devemos ter certeza de que eles contêm todos os nutrientes necessários para o fortalecimento do nosso corpo e a manutenção da nossa saúde. Tá? Então, nós temos aqui alguns tipos, os principais tipos de nutrientes que os alimentos fornecem, que são os sais minerais, as vitaminas, os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Tá? Os carboidratos, eles fornecem energia ao nosso organismo. Eles podem ser encontrados, por exemplo, em alimentos como o açúcar, o arroz, a batata, o macarrão, o mel, além de doces, massas, pães em geral. Tá? Então, quando nós falamos de vitaminas, as vitaminas e os sais minerais, esses dois aqui, ó, tanto as vitaminas quanto os sais minerais, elas contribuem para o bom funcionamento do corpo, auxiliando inclusive na prevenção de diversas doenças. Podem ser encontradas em frutas, hortaliças e legumes, que está aqui, ó. Podem ser encontradas em frutas, hortaliças e legumes. Nós temos também as proteínas. As proteínas, elas são utilizadas na construção do nosso corpo. As proteínas, elas podem ser comparadas a tijolos, músculos, ossos, cabelos, unhas e até o sangue são constituídos de proteínas, principalmente dessas substâncias. As crianças e adolescentes que estão em fase de crescimento devem ingerir alimentos ricos em proteínas e grãos, como o feijão, o grão de bico, a soja, entre outros. Nozes, castanhas, ovos, leites e seus derivados, além de alguns tipos de carne. Então, como a criança e o adolescente estão nesse processo de formação, então é essencial as proteínas na sua alimentação. Temos também os lipídios. Os lipídios são formados por óleos e gorduras. São as frituras, a manteiga, a margarina, que também são uma fonte de energia para o organismo e facilitam a absorção das vitaminas. Mas, entretanto, nós devemos evitar o consumo excessivo desses tipos de alimentos, porque todo aquele alimento que nós, por mais naturais que sejam, que nós comemos de maneira exagerada, eles fazem mal para a nossa saúde. Então, nós devemos evitar o consumo excessivo desses tipos de alimentos, a fim de evitar os danos à nossa saúde, como, por exemplo, a obesidade, o diabetes e o aumento do nível de colesterol no sangue. Então, a gente pode perceber que é muito importante a nossa alimentação. Então, nós temos que ter cuidado e adquirir hábitos de comer alimentos saudáveis, tá? Então, não é que a gente não possa comer aquele alimento que tem um pouquinho mais de fritura, um pouquinho mais de gordura, mas a gente tem que comer de maneira moderada e substituir por alimentos mais saudáveis, que dê uma sustentabilidade, condições melhores para o nosso corpo, para a nossa saúde. Tudo bem?
As nossas atividades já estão disponíveis aqui no portal. Tenha uma excelente manhã de estudos e até a próxima aula.